casais ativistas, familiares, conselheiros espirituais, boa noite. Eu sou o Padre Aguinaldo, sou conselheiro espiritual do setor Sobral B e da equipe 11 do setor B. E aceitei com muita alegria o convite que me foi feito pelo casal responsável pela região Ceará 2, Liliana e Edson, para dar seguimento a essa feliz iniciativa da província Nordeste 1, que tem como casal responsável a Vanessa e o Rom, na realização nos reunir, ainda que virtual, com todos os casais que estão espalhados por aí afora, conectados neste momento com a realização desta noite formativa. Então, logo recebi o convite, me foi dada a liberdade de escolher o tema sobre o qual falar nesta noite. E, tendo em vista a realidade que estamos vivendo, achei por bem trazer para esta noite uma breve reflexão a respeito da família como igreja doméstica. Na verdade, a redescoberta da casa e da família como igreja doméstica nestes tempos de pandemia. E é sobre isso que nós vamos tentar conversar neste momento. Se todos lembramos bem, em fevereiro a vida seguia o seu curso normal, no ritmo acelerado de sempre, e tudo parecia estar sob o nosso controle. De repente, no início de março, nós nos deparamos com uma realidade absolutamente nova e totalmente inesperada. A pandemia provocada pelo novo coronavírus. A partir daí, nós mergulhamos numa experiência diferente de tudo que já tínhamos vivido até o momento. Uma experiência marcada por um sentimento forte de desconforto, de medo e até de insegurança. E assim, em plena quaresma, o crescimento da pandemia nos obrigou a entrar numa espécie de quarentena geral, a reduzir ao mínimo as relações sociais, a permanecer em casa o máximo possível e a renunciar até mesmo à participação na Santa Missa. Desse modo, nós ficamos privados daquele que é o nosso bem mais precioso, a Eucaristia, que é para nós fonte de santificação, fonte de crescimento espiritual, mas não só, é também ocasião de encontro e de saudável convivência fraterna. Como tem nos feito falta este momento, aos fiéis em geral e a nós sacerdotes. Mas nem tudo é negativo nesse tempo. A luz da fé nos permite ver as coisas e os acontecimentos não apenas na sua aparência, mas também na sua profundidade. E assim, a fé nos introduz no âmbito do sentido, na busca do significado das coisas e dos acontecimentos. Nesse sentido, acho importante recordar pelo menos duas passagens bíblicas que são emblemáticas e que retratam bem esta realidade própria da fé. A primeira delas, lá do Antigo Testamento, quando Samuel se dirigiu a Belém, para a casa de Jessé, para ungir o rei que deveria suceder Saul. Ao chegar ali, na cidade de Belém, Samuel foi acolhido pelo povo do lugar. E ao chegar à casa de Jessé, Jessé passou a apresentar os seus filhos. Quando Samuel avistou o primeiro deles, Eliabe, um homem grande, forte, Samuel disse consigo mesmo: é este que o Senhor escolheu para ser ungido rei. E naquele exato momento o Senhor se dirigiu a Samuel e lhe disse:
não considere a sua aparência e nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como homem. O homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Outra passagem que retrata muito bem essa dimensão peculiar da fé é o momento da vocação de Pedro, segundo a narrativa do Evangelho de São João. Quando Pedro é levado até Jesus, o Evangelho diz que Jesus fixa o seu olhar em Pedro e lhe diz: Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas. Jesus, que também vê com profundidade, olha para Simão, aquele homem cheio de fragilidades, mas vê dentro dele uma rocha firme. E por isso, mesmo olhando para Simão, Jesus vê a rocha e lhe dá o nome de Cefas. A fé, ela nos ajuda, portanto, a ir além da mera aparência, a ir além da superfície. A fé, ela nos introduz no âmbito do sentido, do significado. E a realidade presente que estamos vivendo, da pandemia provocada pelo coronavírus, também deve ser vista com os olhos da fé, para que nós descobramos o sentido, inclusive, nisso. Se, por um lado, esta tem sido uma experiência difícil para todos nós não podemos negar também que esta experiência tem nos ensinado muitas lições. E muitas das lições aprendidas, certamente, nós vamos levar conosco para a vida inteira. E dentre as tantas lições que podemos tirar destes tempos difíceis, nesta noite nós vamos tratar de uma delas. Vamos tratar de um dos frutos que já foram colhidos neste tempo de pandemia, que é justamente o resgate da dimensão importante da igreja doméstica, constitutiva de cada família. Ora, se por um lado essa realidade nos obrigou a uma espécie de retiro forçado, a rezar em nossas casas e a seguir as celebrações pela TV, pelas redes sociais, por outro lado, acabou nos dando a oportunidade de valorizar uma dimensão importante da família, que desde algum tempo vinha ficando em segundo plano. A igreja doméstica, no dizer do Concílio Vaticano II, é Ecclesia Domestica. Esta é uma das expressões mais bonitas do cristianismo para se referir à família. Porque é uma referência direta à origem do cristianismo, que nasce doméstico. O cristianismo nasce nas casas. Quando nós folheamos as páginas do Evangelho, nós vemos com clareza a importância que Jesus dava às famílias, o quanto Jesus gostava de conviver com elas. Um exemplo clássico, a família de Betânia, na casa de Marta, de Maria. Era lá onde ele se refugiava. De modo que, mesmo tendo dito que o Filho do Homem não tinha onde lhe pousar a cabeça, é fato que Jesus dava uma grande importância às famílias e procurava sempre conviver com elas. Também, ainda na Escritura, nós vamos encontrar diversas menções à igreja que se reúne na casa. O apóstolo Paulo, em muitas das suas cartas, seja na saudação inicial ou na final, ele vai fazer referência a esta igreja que se reúne nas casas. Portanto, a igreja doméstica, ela traz dentro de si uma referência direta à origem da igreja mesma. E é por isso que uma das notas características do cristianismo é a hospitalidade, a acolhida. E se pararmos para
olhar com mais profundidade, nós vamos descobrir que a própria Eucaristia está radicalmente ligada a uma experiência doméstica, a uma refeição de família. Por isso a igreja olha com tanto amor para a família. E a igreja olha para a família não apenas para ensinar a família. Embora a igreja traga consigo, por instituição divina, a capacidade de ensinar, e como mãe e mestra, este é o seu dever, é preciso que nós saibamos que a igreja olha para a família não apenas para ensinar a família a ser igreja. A igreja mãe, a igreja instituição, olha para a família também para aprender a ser igreja, uma família. Porque é exatamente aí onde ela nasceu. E é somente aí onde ela renova a sua capacidade de continuar sendo casa acolhedora. Então, o olhar que a igreja dirige para a família é um olhar também de aprendizado. Porque a igreja quer aprender com cada família a se fazer uma casa acolhedora de todas as famílias, como igreja mãe. E nós precisamos, mais do que nunca, resgatar essa dimensão importante da família, que em muitos casos pode estar em stand-by ou em segundo plano. Então, se por um lado nós estamos habituados a olhar a igreja como uma família, e as atuais diretrizes da ação evangelizadora da igreja no Brasil tratam exatamente desta realidade, por outro, sobretudo a partir dessa pandemia, acredito que tenha chegado a hora também de olhar a família como uma igreja. E esse é o desejo da igreja mãe, o desejo da igreja instituição, que a família reencontre a sua vocação originária de igreja doméstica. Que cada família possa experimentar a beleza de ser igreja dentro de casa. E seja capaz, como nos ensina o Papa Francisco na Amoris Laetitia, de tornar o Senhor presente no cotidiano dos relacionamentos, na simplicidade dos gestos e na generosidade dos serviços. Quando nós paramos para olhar para a família como igreja doméstica, e quando temos diante dos olhos uma família que verdadeiramente se esforça para viver a fé e para ser cristã, nós contemplamos a beleza da igreja do lar, a beleza da igreja doméstica. E nessa pequena igreja, os esposos, em virtude do sacramento do batismo e do sacramento do matrimônio, eles são os ministros de Deus para aquela igreja. No recinto familiar, na igreja doméstica, os esposos, em virtude do sacramento do batismo e do sacramento do matrimônio, são os ministros de Deus. Por isso, cabe a eles a responsabilidade de reunir a família para rezar, se certificando de que a promessa de Jesus se cumpra na sua casa, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. São eles, os pais, como ministros de Deus, dentro da igreja doméstica, que capacitam os filhos, por meio da catequese, para que eles possam testemunhar a fé e possam dar as razões da sua esperança. São eles que, como sacerdotes do lar, sacerdócio comum dos fiéis, abençoam os filhos, abençoam os alimentos, as refeições. Portanto, estamos diante de uma verdadeira igreja que espelha a igreja mãe. E nós precisamos resgatar esta realidade. E a pandemia, com todas as dificuldades que nos causou, também nos trouxe essa oportunidade de, estando mais tempo em casa, nos reunir mais com nossas famílias para a oração, para a vivência da fé e resgatar esses valores que estavam como que adormecidos. Mas
nós precisamos estar atentos também para algumas realidades que acompanham o desenvolvimento desses tempos que estamos vivendo. Desde que a pandemia eclodiu, nós somos testemunhos de que muitos foram os esforços feitos para levar a igreja às casas, através das orações, das missas, das formações. Não resta dúvida de que esta é uma coisa importante e também necessária. Mas muito mais importante do que nos ocuparmos em levar a igreja às casas, é despertar a consciência das famílias de que cada família é uma igreja doméstica. E a igreja doméstica ela não pode ser reduzida a uma igreja meramente espectadora, uma igreja que apenas assiste às missas, que acompanha a programação da paróquia. Não, a igreja doméstica ela tem que ter o seu protagonismo também. Ela não pode ser uma igreja passiva. Por isso, nesse momento, tantas iniciativas. E, de fato, a pastoral precisa se reinventar, precisa usar da criatividade. Não pode se reduzir apenas à transmissão de missas e de orações. Ela tem que se reinventar para alimentar a igreja nas casas e proporcionar a evangelização das famílias. E são muitas as possibilidades. Certamente, as noites formativas, que damos continuidade nesse momento, é uma das tantas iniciativas bem-vindas que proporcionam às famílias a tomarem consciência dessa dimensão importante, que é constitutiva da família, a igreja doméstica. Mas eu gostaria de fazer referência brevemente a 3 aspectos importantes. Acredito que um modo bem apropriado de valorizar concretamente a realidade da igreja doméstica é identificando e cultivando, segundo a tradição cristã, as 3 dimensões constitutivas da igreja doméstica. A primeira delas, a dimensão da escuta e do anúncio, ligada à dimensão profética. A palavra profeta significa falar em lugar de alguém ou falar diante de alguém. Mas para se falar em nome de Deus, é preciso primeiro escutar o que ele diz. Por isso a dimensão da escuta, ela precede a dimensão do anúncio. E a família, ela não pode deixar de priorizar essa dimensão importante. A família tem a necessidade de se reunir para ouvir a palavra. E à luz da palavra, poder ler os acontecimentos da vida. Um outro aspecto importante é a dimensão da oração e do dom de si, a dimensão sacerdotal. Viver o amor como oferta de si mesmo, como um sacrifício, como gratuidade. Essa dimensão é, como foi dito, a dimensão do sacerdócio comum dos fiéis. E nesse tempo de isolamento, marcado por renúncias e grandes sacrifícios, muitas vezes é um fardo ficar dentro de casa o tempo todo. Sentimos saudade dos amigos, das reuniões, do trabalho, da escola, do tempo livre, das viagens, dos passeios. Mas, mesmo não sendo prazeroso, o simples fato de ficar em casa é um modo também de manifestar amor, de manifestar cuidado. E nesse sentido, é importante relembrar aquela passagem que Jesus dizia que é possível adorar a Deus em espírito e verdade, mesmo sentado ao redor do poço. Foi assim que Jesus falou para a samaritana. Seria bom então que em todos os lares houvesse um poço em torno do qual a família pudesse se reunir para a sua oração de agradecimento ao Pai, sobretudo nesse tempo de provação. Uma outra dimensão importante, a dimensão do serviço, da solidariedade. E, graças a Deus, são abundantes as iniciativas nessa dimensão. Desde os pequeninos gestos de delicadeza dentro de casa, com os mais velhos, com os pais ou com os filhos, passando às vezes por gestos anônimos de ajuda aos vizinhos ou aos mais carentes. Tudo isso tem se feito presente de modo muito generoso e tem sido muito fecundo neste tempo de pandemia.
o que é um testemunho muito bonito do que a nossa fé é capaz de realizar na nossa vida. Porque mesmo em meio às limitações e fraquezas, nós continuamos nessa caminhada e conseguimos dar passos importantes nessa direção. Então, essas três dimensões, elas precisam ser levadas em conta. A dimensão da escuta e do anúncio, está ligada à dimensão profética. A dimensão da oração e do dom de si, ligada à dimensão sacerdotal. E a dimensão da caridade, que é a dimensão real. Esses três aspectos, eles são elementares e absolutamente essenciais na constituição da igreja doméstica. E para já nos aproximando do fim, já que estamos reunidos com membros das equipes de Nossa Senhora, seria bom fazer menção àquilo que o Padre Cafarel diz quando se refere à família. O Padre Cafarel tem uma expressão muito bela quando diz que a família, por ser tratada de uma igreja doméstica, ela tem também uma liturgia doméstica. E a liturgia da igreja doméstica, ela é constituída, evidentemente, pela disponibilidade para a oração, a escuta da palavra, a meditação da palavra, a leitura dos acontecimentos da vida à luz da palavra. Mas ele usa uma expressão muito interessante, a Bíblia doméstica. A Bíblia doméstica, no dizer do Padre Cafarel, não é o livro de que nós dispomos na nossa casa. É aquela realidade própria da vida conjugal. A realidade própria da família. O amor conjugal, a paternidade, a maternidade, a infância, a casa. Todas essas realidades, diz o Padre Cafarel, é uma espécie de Bíblia doméstica que cada família precisa aprender a ler. Mesmo que eu não saiba ler a Bíblia de papel, o livro, eu preciso aprender a ler essa Bíblia doméstica, essa realidade com a qual Deus se manifesta e através da qual Deus nos fala e fala muitas famílias. Ainda nessa mesma linha, o Padre Cafarel fala da liturgia do casal. O casal também tem a sua liturgia dentro da igreja doméstica, que é constituída, evidentemente, por aqueles momentos de oração, oração conjugal, e a oração em família, e todos esses momentos, mas também por gestos corriqueiros do dia a dia, como um agrado, um sorriso, um carinho, dedicar-se mais à escuta do outro, perceber quando o outro está cansado, ser uma mão que apoia, que consola. Esses gestos corriqueiros do dia a dia, eles constituem uma liturgia do casal dentro da igreja doméstica. E essa mesma liturgia, ela se estende à família inteira. Naqueles outros momentos importantes da vida de casa. O ritmo da vida doméstica, ele é marcado por ritos diários. O ritmo da vida doméstica é marcado por ritos diários. O bom dia, boa tarde, boa noite. O filho que pede a bênção ao pai, o pai que abençoa o filho que ajuda a mãe, que ajuda o pai, o filho que se dedica aos seus estudos, as gentilezas do dia a dia na convivência fraterna. Tudo isso compõe essa liturgia da igreja doméstica. De modo que se trata de um tema que vale muito a pena ser retomado, talvez nas equipes de base, talvez em momentos de formação, porque a igreja doméstica, a eclésia doméstica de que estamos falando, se identifica muito com aquela eclésia de que nos falava o Padre Cafarel naquela conferência que ele fez no Brasil, acho que no ano de 57. Muitos dos elementos constitutivos da eclésia
da equipe de base, como uma eclésia, são elementos constitutivos também da família como igreja doméstica. E assim, já nos aproximando do fim, concluindo, eu desejo que todas as famílias saibam viver esta pausa forçada na jornada da vida, que saibam viver esta pausa com paciência e esperança. E que São José, um homem de fé, o justo chamado para cuidar da criança e de sua mãe, interceda por todas as famílias, nos dando a capacidade de viver este tempo com fé e responsabilidade, fazendo toda a nossa parte. Boa noite, Deus os abençoe.